Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Hebreus 11. E o Senhor já começa, falando conosco nesse dia, nesta manhã. Como está a nossa fé no Senhor? Como está a nossa fé naquilo que o Senhor falou que faria em nossas vidas? Será que estamos crendo ou será que estamos duvidando porque não estamos vendo? E a palavra do Senhor já começa falando, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que não se veem. O Senhor já começa falando, A fé é o firme fundamento, das coisas que se esperam, Não das coisas que a gente está vendo. Irmãos, muitas vezes, duvidamos porque não vemos. Às vezes o Senhor nos prometeu, algo. Às vezes o Senhor falou que faria algo em nossa vida, ou na vida dos nossos, mas aí o tempo vai passando e a gente não vê nada acontecer. E a gente, o ser humano, a gente é muito visual, Se a gente vê ou estiver vendo, algo acontecendo, a gente crê. E muitas vezes quando não estamos vendo nada, quando Deus está em silêncio, aí começamos a duvidar. Será que Deus vai cumprir aquilo mesmo que Ele falou? Meu cenário está totalmente ao contrário, eu não estou vendo nada, mas o Senhor, nessa manhã, Ele fala conosco. Que a fé não é aquilo que a gente vê, mas aquilo que a gente espera que vai acontecer. Aquilo que a gente crê que vai acontecer. Irmãos, e aqui no 3 vai falar assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E aqui no 6 vai falar: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Então, irmãos, a palavra do Senhor está falando, Sem fé é impossível você agradar ao Senhor. Então, se você está desanimado, sem fé em Deus, peça para que o Senhor, acrescente fé na sua vida, para que você venha agradar ao Senhor. Porque é o Senhor mesmo quem está falando, que é impossível você agradar a Ele, Se você não tem fé, se você não crê, que Ele pode fazer todas as coisas, até mesmo aquilo que você não está vendo. E aqui, irmãos, no 8 vai falar assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então, pela fé, Abraão, ele obedeceu, e foi, para um lugar que o Senhor falou, que daria para ele como herança. E ele saiu assim, só com a palavra mesmo do Senhor, Só pela fé mesmo. E a palavra do Senhor, vai falar que essa herança que o Senhor, prometeu a ele, quem usufruiu, foi a sua descendência, nem foi ele, propriamente. E aqui, irmãos, mais alguns exemplos, porque se eu for ler aqui tudo, vai amanhã toda. E aqui eu marquei só alguns pra gente. Aqui no 11 vai falar assim: pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. A palavra do Senhor vai falar, que Sara, pela fé também, ela concebeu. Por quê? Porque ela já estava, velha, ela já era uma pessoa, já de idade, mas o Senhor prometeu e o Senhor cumpriu, na vida dela. Então, irmãos, o Senhor, nessa manhã ele fala: tenha fé, creia, que se o Senhor te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, somente agrada o coração do Senhor. E como é que você agrada? Tendo fé, porque a palavra do Senhor mesmo já falou aqui, Que é sem fé é impossível, a gente agradar o Senhor. E aqui, irmãos,
No 27 vai falar assim: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o impossível. A palavra do Senhor está falando, né? Que pela fé, né? Moisés, né? Deixou o Egito, né? E não temeu, né? A ira do rei. Porém, ele ficou firme, né? No invisível, naquilo que ele ainda nem estava vendo, né? Mas ele creu e ele ficou firme aqui, né? Diante do Senhor. Tão somente crendo, né? Que o Senhor poderia fazer algo, o Senhor poderia mudar, né? Aquele cenário, aquela situação. O Senhor é quem ia guardar ele ali, né? Da ira do rei. E o Senhor guardou. E a palavra do Senhor, né? Vai nos dar muitos outros exemplos aqui. Mas eu só queria ler alguns mesmo, né? Só para poder falar, né, o que o Senhor quer falar conosco, né? Que nós venhamos crer, que nós venhamos ter mais fé, né? Irmãos, muitas vezes nossa fé, né, tá tão pouca, tá tão pequena, mas o Senhor fala, né, através da palavra dele. Creia, tenha fé, né? Agrade ao Senhor, né? Com a sua fé. Crê no que assim como o Senhor fez, né? Na vida desse povo aqui, né? Que é muito exemplo. Depois você tiver um tempinho, tira um tempinho e leia aqui, né? Hebreus 11, você vai ver quanta coisa o Senhor fez, né? Na vida desse povo aqui, através da fé desse povo. Então, irmãos, que venhamos ter fé, ainda que esteja tudo invisível, né? Ao nosso campo visual, ainda que não estamos vendo, né? Assim como o moço do profeta, né? O Senhor me lembra agora quando o profeta, né, falou que ia haver chuva, né, sobre a terra. Ele mandou, né, o seu moço ir ali olhar, se eu não me engano agora, umas 7 vezes. E ele ia, né, e não via nenhum sinal. E o profeta mandava ele de novo, e ele ia de novo e não via nenhum sinal. E o profeta tinha fé, né? Ele continuou mandando, que ele tinha fé que o Senhor, né, ia fazer algo acontecer. Se o Senhor falou que ia chover, o Senhor era fiel, né, para cumprir ali. E aí, irmãos, quando ele foi ali a última vez, ele fala, né, chega falando o profeta. Tem uma nuvem, né, mas é muito pequena, a nuvem é do tamanho ali da mão de um homem. E o profeta ali, ele falou, pronto, esse é o sinal, né? Que o Senhor está mandando, que vai haver chuva, e é muita chuva. Então ele creu ali, né? Que aquela pequena nuvem era o sinal que o Senhor ia, né? Estava dando ali para que ia haver chuva. Então, irmãos, não importa o tamanho do sinal, né? Às vezes o sinal que o Senhor vai te dar, que algo vai acontecer na sua vida, é como aquela pequena nuvem ali, mas creia, né? Se agarre, tenha fé, que através daquele pequeno ali o Senhor vai fazer algo grande acontecer na sua vida. Então somente, né, continue exercitando a sua fé. Não pare de crer, né, que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor pode mover, né, céus e terras para te dar vitória. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu hoje nesse dia para estar compartilhando com os irmãos. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada porque o Senhor é o Deus que fala, o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que cumpre, Pai. E nós cremos, Senhor, e queremos te pedir, Senhor, nos acrescente mais fé. Às vezes a nossa fé está pequena mesmo, né? Mas que o Senhor tenha de misericórdia de nós e nos acrescente fé. Pai, quero te agradecer por mais um dia que o Senhor tem nos dado de vida, de saúde, na tua presença, Senhor. Obrigada, meu Deus, pelo teu zelo, pelo teu cuidado, pelos teus livramentos, Senhor. Pai, desde já quero te pedir que quando essa palavra chega, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai, com renovo, Senhor. Pai, eu também quero te pedir que o Senhor venha estar suprindo toda e qualquer necessidade dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Então, o segredo é: tenha fé, ainda que esteja, né, tudo invisível, ainda que você não esteja vendo o sinal, né? Continue perseverando como o moço do profeta, né? Que na hora certa o Senhor, né, vai te dar o sinal e o Senhor vai te abençoar grandemente. Amém?